Olá, meus alunos. Vamos estudar agora o módulo 5, primeira parte, História do Brasil e Império do Ensino Fundamental. A chegada da família real ao Brasil. Napoleão tinha decretado na Europa o bloqueio continental, que proibia os países de comercializar com a Inglaterra, com o objetivo de enfraquecê-la. Napoleão era o governante da França e ele queria então fazer um boicote com a Inglaterra. Em 1808, chega ao Brasil a família real portuguesa, fugindo dos ataques de Napoleão. Antes de Napoleão chegar em Portugal para atacar Portugal, que ele chega a fazer isso, a marinha mercante inglesa ajuda a família real portuguesa a se deslocar de Portugal para o Brasil. Inicialmente ela para no Nordeste, depois se estabeleceram no Rio de Janeiro. E lá eles criam os seguintes ministérios: da Guerra e Estrangeiros, o Ministério do Reino, da Marinha e Ultramar e do Tesouro Régio. Em 1810, assinam com a Inglaterra, o rei português que estava morando no Brasil, 2 tratados, o de aliança e amizade e o de comércio e navegação. E esses tratados, pessoal, ele coloca fim ao pacto colonial. Vocês lembram que a gente estudou lá no Brasil Colônia? O pacto colonial era aquela exclusividade, aquele monopólio de comércio que o Brasil tinha com Portugal. Ou seja, o Brasil só podia vender para Portugal e só podia comprar mercadorias de Portugal. Em 1815, eleva-se o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, antes, a sede do reino era em Portugal. Agora, o Brasil é elevado a essa categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. É um período na nossa história de muito desenvolvimento, porque a família real portuguesa estava aqui. Então, eles têm interesse em fazer com que essa colônia tenha uma economia, tenha um aspecto físico, econômico, social melhor, né, para o próprio conforto deles. Com o estabelecimento da família real, funcionários da corte, do alto clero e de nobres que teriam vindo com a transferência, muda a fisionomia da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando a família real chega aqui, era uma cidade colonial, com poucos moradores, era uma cidade bem provinciana mesmo. Agora, a vinda dessa família real com esse tanto de gente, porque a gente pensa, a vinda da família real, quantas pessoas vieram? Foram mais de 14 mil pessoas que vieram de Portugal para se instalar no Brasil, o que gerou, inclusive, num primeiro momento, uma dificuldade muito grande. Os fiscais da coroa chegavam nas casas, davam uma olhada e avisavam para as pessoas que elas tinham que sair, que alguém ia habitar aquela casa. Então, foi um período de muitas mudanças. A população do Rio de Janeiro, ela praticamente dobrou. A volta de Dom João para Portugal. Depois de governar o Brasil por 12 anos, o povo português exigiu a volta do rei para Portugal. Então, Napoleão tinha atacado, já tinha saído, Portugal já tinha se estabilizado. Ou seja, já tinha 12 anos que Portugal estava sem um rei. Então, eles exigem a volta do Dom João para Portugal. Antes de voltar, ele passa o governo do Brasil para seu filho, o príncipe Dom Pedro, que passaria a ter o título de príncipe regente.
o Brasil teve que enfrentar muitas dificuldades após o retorno de Dom João, como comercializar com outras nações além de Portugal. Aí foi um problema, porque ele agora fazia comércio com outras nações e fazia em nome de Portugal. Agora ele teria que fazer esse comércio. Dom João leva todo o ouro do Banco do Brasil, bem como joias e obras de arte, criando no Brasil uma crise econômica. A insatisfação do povo era enorme, porque nessa época, gente, já tinha mais de 300 anos de colonização, então já tinha as pessoas que eram brasileiras mesmo, que já estavam na terceira, quarta geração, que tinha nascido aqui e que já fazia parte, já queria o bem dessa nação. E Portugal exigia que o Brasil voltasse à antiga situação de colônia. Então eles queriam que fosse como era antes da vinda da família real, inclusive com o exclusivo metropolitano, ou seja, o Brasil só podendo fazer comércio com Portugal e com nenhuma outra nação. A independência do Brasil. Portugal exigia o retorno do príncipe Dom Pedro. Em 9 de janeiro de 1822, um abaixo-assinado pedia que ele permanecesse no Brasil. Esse abaixo-assinado queria que ele ficasse aqui e montasse um governo. E ele então fica, e esse dia, 9 de janeiro de 1822, presta atenção que em setembro desse mesmo ano vai ser proclamada a independência, mas primeiro ele decreta esse dia que ele resolve ficar e ficou conhecido como Dia do Fico. Fatos que antecederam a independência do Brasil. A nomeação de José Bonifácio de Andrade e Silva como ministro do Reino. Nenhuma ordem de Portugal poderia ser executada sem a ordem do príncipe regente. Isso aí se chamou a lei do cumpra-se. Formou o Conselho de Representantes das Províncias do Brasil. Proibiram a saída de ouro ou moedas do Brasil. Então, Portugal, ele queria ainda continuar interferindo no Brasil. Então, esses fatos aqui, eles vão, então, dar mais autonomia para o Brasil. Em setembro de 1822, uma carta de Portugal exigia o retorno do príncipe regente, Dom Pedro, a Portugal. Sua atitude foi proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, 7 de setembro de 1822, o Brasil proclama sua independência de Portugal. Tem início, então, o primeiro reinado. Independente e com um governo dirigido por Dom Pedro I, o Brasil precisava ter sua independência reconhecida por outras nações. O primeiro a reconhecer foi os Estados Unidos, depois o México e demais países da América Latina. Pessoal, isso é uma coisa muito interessante. Não adianta o país falar que ele é independente. As outras nações independentes, elas precisam reconhecer essa independência. E nesse processo do Brasil, a gente teve países que fez isso imediatamente, como foi o caso dos Estados Unidos e do México, enquanto que outros, por exemplo, na Europa, esse reconhecimento foi muito mais difícil. Portugal não aceitava a nossa independência e, para fazê-lo, exigiu um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Após esse processo, as outras nações aceitaram e reconheceram a nossa independência. Então, como vocês podem ver, para a gente ficar livre de Portugal, para a gente se tornar independente de Portugal, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. E depois que o Brasil paga isso e Portugal reconhece, aí os outros países europeus também reconheceram a nossa independência. Independente, o que se tem que ter? Uma Constituição.
Em 1823, Dom Pedro I convoca, então, a nossa primeira Assembleia Constituinte. A Assembleia é um conjunto de deputados e senadores que vão, no caso da Assembleia Constituinte, ela foi convocada para fazer uma Assembleia, mas é o poder legislativo de uma nação. Desde o início, houve muito atrito entre os deputados da Assembleia e o imperador. Quando eles apresentaram o projeto constitucional, Dom Pedro I não aceita e dissolve a Assembleia e manda prender deputados. A gente não deve esquecer que Dom Pedro ele era fruto dos reis absolutistas, daqueles reis que mandavam e pronto, eles eram autoritários. E ele então vai criar essa divergência com a Assembleia Constituinte, até que ele acaba com ela. Em 25 de março de 1824, ele apresenta a Carta Outorgada. O que é uma carta? É a Constituição. Por que ela foi outorgada? Ela é concedida sem aprovação da Assembleia. Existem dois tipos de constituições. As constituições outorgadas, que são as impostas por governos autoritários, e a Constituição Constitucionalista, que são as promulgadas, que são as feitas pelas assembleias, ou seja, por um colegiado de pessoas representando a sociedade civil, que são os deputados, né? As características dessa Constituição, ela ficou dividida em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Presta atenção que Rousseau, Rousseau é um filósofo que faz a divisão dos poderes. Existe só 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Mas ele cria mais um poder chamado moderador e que está na mão dele. Esse poder moderador está acima dos outros 3 poderes. Liberdade das províncias ficou limitado. As províncias, gente, é hoje o que é os estados. Nessa época não se falava o estado de Minas, o estado de São Paulo, o estado do Ceará. Falava-se a província de Minas, a província de São Paulo, a província de Goiás. Nessa Constituição também ficou determinado que o voto seria censitário. Só os homens mais ricos podiam concorrer a cargos e votar. Eram os chamados homens bons. O que eram os homens bons? Eram os homens que tinham posse. Só eles podiam votar e só eles podiam concorrer a cargos públicos. Revoltas do primeiro reinado. A carta outorgada trouxe uma desagradável sensação de mal-estar à maioria dos brasileiros. O povo do Nordeste, eles não aceitavam a nomeação do presidente da província pelo imperador. Eles queriam ter direito de escolher esse presidente da província. Outro detalhe, na província também não era governador, era presidente da província. Hoje a gente tem os estados e os governadores do estado. Naquela época era diferente. Em 1924, estoura em Pernambuco a Revolução Pernambucana. Ela tinha como meta instaurar uma república e ela recebeu o nome de Confederação do Equador. Aqueles estados do Nordeste, eles conseguem fundar essa Confederação do Equador. É uma república que dura 70 e poucos dias, e aí ao lado você pode observar que é uma república que tinha até uma bandeira, que teve até uma bandeira. Nesse mapa você já pode observar quais foram os estados que naquela época formaram a Confederação do Equador: o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Após proclamar a República com o apoio do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte,
o imperador envia tropas comandadas por Francisco de Lima e Silva e uma esquadra comandada pelo Lord Cochrane. Eles tomaram Recife em 12 de setembro de 1824. Então aí acaba com a Confederação do Equador. Primeiro reinado, de 1822 a 1831. Você pode observar que dura apenas 9 anos o primeiro reinado no Brasil. Em 1831, a gente tem a abdicação de Dom Pedro I. O que é abdicar? É renunciar. O primeiro reinado foi um período de dificuldades econômicas, principalmente pelo esgotamento das minas. Então, as nossas minas, que no início deu tanto ouro, agora já não tinha mais, porque isso não é não é renovável uma mina, ela acaba-se o ouro, então há um esgotamento, há um fim. As reservas monetárias do país eram das piores, até porque o Dom João tinha levado tudo e o Brasil ainda não tinha recuperado. A popularidade de Dom Pedro diminuía entre a população. Dom Pedro se preocupava com a sucessão do trono português, já que ele era o legítimo sucessor e novamente unificar Brasil e Portugal. Então, o pai dele havia morrido e ele era o herdeiro do trono de Portugal. Então, ele estava muito preocupado com os rumos de Portugal e isso causa uma insatisfação no povo brasileiro. Para que tal fato não concretizasse, a camada dominante fizeram com que o imperador abdicasse ao trono português. Então ele teve que abdicar do trono português para ficar com o trono brasileiro. Ele tinha preocupações com os rumos de Portugal, pois o trono era disputado pela sua filha Maria da Glória, com o apoio do Partido Liberal de Portugal, era disputado com a sua filha e o seu irmão Dom Miguel, que era apoiado pelos absolutistas. Sua atitude foi abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara. Como a filha dele também era uma criança, ele vai optar por abdicar do trono brasileiro e ficar com o trono português. Chegando em Portugal, enganjou na campanha contra Dom Miguel e derrotou seu irmão. Pouco antes de morrer, em 1834, teve a satisfação de ver sua filha aclamada a nova rainha portuguesa. Então é muito interessante que Dom Pedro I teve 2 filhos reis, a Maria da Glória, que foi a rainha de Portugal, e o Dom Pedro II, que foi o imperador do Brasil. Até o próximo módulo.